Olá amigo, eu sou o Gabriel e neste vídeo eu quero fazer um tira-dúvida muito rápido com relação ao Tribulus terrestres, que uma rapaziada tem essa dúvida, que é sobre se o Tribulus terrestres aumenta a testosterona mesmo. Então, neste vídeo você vai ficar sabendo se o Tribulus terrestres aumenta a testosterona. E se ele aumenta a testosterona, como que isso acontece? Eu vou te explicar em detalhes para você entender isso e entender por que existem alguns benefícios no Tribulus terrestres, que é o que basicamente, por conta disso, que muitos homens procuram tomar o Tribulus terrestres, por causa do benefício que ele pode trazer. Pois bem, e um dos benefícios que é dito é que o Tribulus terrestres aumenta a testosterona. Mas isso é verdade? Como que isso acontece se for verdade? Primeiro de tudo, é verdade sim, o Tribulus terrestres, devido a uma substância contida nele, faz com que aumenta os níveis de testosterona no sangue de quem o toma por um determinado tempo. E o que acontece é o seguinte: nós temos uma glândula na base do nosso cérebro chamado hipófise. Essa hipófise ela é responsável por produzir alguns hormônios e esses hormônios servem para regular outras glândulas. Tanto é que a hipófise ela é considerada como a glândula mestra. Por quê? Porque ela produz hormônios que regulam outras glândulas. E um dos hormônios que a hipófise produz é o LH, hormônio luteinizante. E esse hormônio luteinizante, ou seja, o LH, ele serve para administrar, para controlar a produção de testosterona. Pois bem, e aí, quando você toma o Tribulus terrestres, por exemplo, esse LH ele é aumentado na sua hipófise, nessa glândula que produz todos esses hormônios, boa parte dos hormônios que regulam outras glândulas. Então a hipófise produz o LH, o hormônio luteinizante, que é um sinalizador de testosterona. O LH é responsável por regular a testosterona. Então, quando você toma o Tribulus terrestres, o que acontece é que aumenta a síntese de LH no seu organismo, na sua hipófise. E aí, quando aumenta o LH, aumenta a síntese do LH na sua hipófise, mais sinalização de testosterona é enviado lá para o seu testículo. E aí, como o LH ele regula a sua testosterona, se ele aumenta, então é enviado muito mais sinalização de que está precisando de testosterona. Então é enviado sinalização para o seu testículo e o seu testículo começa a produzir mais testosterona. Então o Tribulus terrestres, não que ele aumente de forma direta, como se fosse um anabolizante, de forma direta a testosterona, mas indiretamente ele faz aumentar a testosterona no seu organismo, justamente porque ele aumenta o LH na sua hipófise. E vale lembrar que a substância principal do Tribulus terrestres que faz isso, que desencadeia tudo isso aí, é o que nós chamamos de saponinas. Então o Tribulus terrestres ele possui uma substância chamada saponinas, que vai ajudar, que vai fazer isso, né, que vai provocar esse aumento de testosterona, conforme eu já expliquei. Sabendo disso, você precisa ter cuidado com uma coisa: quando você for tomar o Tribulus terrestres, ele precisa ter uma boa concentração de saponina. E qual Tribulus terrestres possui uma concentração boa de saponina? É aquele Tribulus terrestres que é tirado, que é produzido do extrato seco de Tribulus terrestres. E não importa se você vai consumir ele em pó ou em cápsula, ele precisa ter uma boa concentração de saponina. E no mercado aí o que você pode encontrar tem várias porcentagens de saponinas no Tribulus terrestres, mas você não pode aceitar menos de 40%. 40% é o mínimo, o que passar daí para cima é lucro, daí para baixo
talvez não valha a pena o seu investimento. Então, quanto mais saponinas nutríbulos terrestres, maior será o efeito dele com relação à síntese de LH, para que mais sinalização seja enviada para o seu testículo para produzir mais testosterona. Uma vez que isso acontece, que aumenta a síntese do seu LH e, portanto, mais sinalização de testosterona, e a testosterona aumenta, então aumenta com isso algumas coisas que dependem da testosterona. Por exemplo, o seu vigor tende a aumentar, a sua disposição. Por isso que é associado também a ganho de massa magra, para musculação, essas coisas. Porque aumenta a sua energia, o seu vigor, e aí você vai se exercitar com muito mais ímpeto. E uma outra coisa que aumenta também na questão sexual, aumenta a sua ereção, porque aumenta também a libido. Aliás, é uma das razões pelas quais as pessoas, principalmente homens, buscam a tomar o Tribulus terrestres, porque ele tem esse benefício sexual. Então, uma vez que ele aumenta a testosterona, melhora essa área sexual também. Então, se você tinha dúvida, o Tribulus terrestres, sim, mesmo que de forma indireta, ele aumenta a testosterona. Se você quiser tomar, vale muito a pena. Aliás, se você quiser Tribulus terrestres bastante concentrado, com saponinas muito acima de 40%, por exemplo, 63% de saponina, que é uma concentração extremamente boa, vou deixar o link aqui abaixo para você adquirir ele, no caso, na versão em cápsula. Muito bom, na versão da medicina chinesa, que é uma das pioneiras no uso do Tribulus terrestres. O link vai estar aqui abaixo, caso você queira conhecer, para começar a aumentar a sua testosterona. Eu sou o Gabriel. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se quiser, se inscreva também no canal para você acompanhar outras dicas que vou trazer aqui em vídeos posteriores. A gente se vê no próximo vídeo.